Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para não perder aqui a nossa saudação especial. Estamos aqui começando mais uma gravação de podcast. Hoje eu tenho do meu lado a doutora Daiane, a Dai, minha querida. A doutora Sandra não pode estar aqui conosco hoje porque ela está viajando em férias. Mas a partir de agora nós vamos ter esse novo formato. Nós três estaremos sempre juntas aqui na mesa de gravações com os nossos entrevistados. Então, nós sabemos que vai ser muito mais bacana, né? Essa interação, até porque as nossas seguidoras queriam ver a Dai aqui, ó. Ai, aqui! Bom, e hoje nós estamos aqui com o Dr. Sidney Azevedo de Castro, ele é nosso convidado especial, um dos advogados mais conhecidos aqui, renomados da nossa cidade, da nossa São Bernardo do Campo. Dr. Sidney, muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Obrigado, bom dia. Fico feliz por estar participando desse podcast, que é um sucesso já, né? Ah, muito obrigada. Então, para darmos início, né, não podemos deixar de dar início aqui, aí só fazendo um comentário, né, que nós estamos regravando, fazendo uma regravação realmente, porque tivemos alguns problemas técnicos aí, e estamos aqui novamente então, e será um prazer poder bater esse papo com o Dr. Sidney. Vou pedir para que a nossa querida Dai faça a entrega do nosso mimo, né? Para você, de presente. Muito obrigado. O nosso brinde. Essa caneca é uma preciosidade. Essa vamos lá, vamos fazer nosso brinde. Opa. Um brinde, então, à advocacia, ao Elas na Justiça, ao Dr. Sidney, a todos nós. Pronto, agora... Gente, é água mesmo, hein, gente? Olha aqui. Bom... Quer passar para cá? Claro. Dr. Sidney, vamos lá. A gente sempre começa aqui nosso podcast pedindo para que nosso entrevistado, né, nossa entrevistada, né, Dai, fale um pouquinho do antes da advocacia. Né? Assim, de como... Porque nós sabemos que você é um advogado renomado, mas como é que foi o início da advocacia? Se você puder contar aqui pra gente. Como chegou no direito, né? Na verdade. Sim, Aonde Vamos você lá. estava? Sim. Vamos lá. Eu trabalhava em banco e o banco nos ofertou uma faculdade. Eu fiz faculdade de administração, na época o banco dava opção. Administração ou economia, eu optei por administração. Após o término da faculdade de administração, me despertou interesse pela área de direito. Fui fazer faculdade de direito, me apaixonei, gostei muito e fiquei no banco até o término da minha faculdade. E passei a gostar muito do direito e quando eu comecei no direito do trabalho, me apaixonei de vez, que é a minha praia. Eu adoro de trabalho, eu acho que é um ramo do direito, entre todos, dinâmico. Sim. E prazeroso. Sim. Nesse inteirinho, nesses 24 anos já de advocacia, fiz especialização em direito de família no início, gostei muito. Uhum. Quando comecei a dividir trabalho, aí pós-graduação, especializado. Não largou mais? Ah, nunca mais. Estou até hoje aqui. E interessante, eu trabalhava em Campinas, no interior de São Paulo. Em 2007, vim para São Bernardo do Campo e fiquei aqui até hoje e pretendo não sair tão cedo. Ah, que bacana, né, Dai? Legal. Mas assim, para o pessoal entender como foi a sua transição, porque isso acontece até hoje, né? O pessoal acha que só acontece agora, que antigamente não tinha isso, né? Não antigamente, mas... sempre aconteceu, né? Isso. Transição. Então, para o pessoal entender, como que foi a sua transição? Você já tinha uma profissão? Você fez uma reserva? O que aconteceu para você transitar? Na verdade, após o término da faculdade, eu pensei assim, foram 5 anos, eu preciso entrar de cabeça nessa profissão, nessa nova profissão. O que é interessante no direito, que eu vejo, é que todos que têm alguma profissão anteriormente, usa isso dentro do direito. Sim. Faz um link da profissão anterior com o direito. Então, no meu caso, o exemplo do bancário. Usei muito conhecimento de banco para a nova profissão. Sim. Você falou, é interessante, fez uma reserva. O ideal é fazer uma reserva. Sim. Uhum. Nem sempre isso é possível. Na maioria das vezes. Não vai ser possível. A realidade é difícil. A realidade é de poucos. Mas, mesmo que você não faça uma reserva, mas você fazendo um planejamento de futuro, um planejamento a curto prazo, longo prazo e médio prazo. Sim.
para que você consiga sobressair na profissão. O importante é perseverar. Sim, sim. Tá? Porque independente da profissão escolhida, direito, medicina, engenharia, todo início é devagar difícil. mesmo. Sim, não, mas é legal falar porque assim, Dri, a maioria da galera acha que isso só acontece com ela. Isso aconteceu comigo. E não, ou gente, comigo, acontece ou com a pessoa que é mais jovem, né? Nós que somos jovens há mais tempo, né, doutor Sidney? Também aconteceu com você. Então, enquanto você estava no banco, você já estava com esse planejamento para vir para a advocacia, né? E o importante, né? Nós, quando você opta por uma profissão, independente de qual seja, o início é difícil. No exemplo do banco. Você não assume a gerência de banco sem passar por outras áreas. Mesmo que seja em outro banco. Mas você tem isso. Você não assume a gerência de uma empresa sem ter passado por outras áreas. É a mesma coisa aqui. Sim. Quando você começa a advogar, o início é difícil, o início é complicado, cheio de incertezas, mas é assim que você vai galgando degrau por degrau para chegar no ápice da profissão. Com certeza. Que nunca chega. Não, todo dia é um dia novo, não é? Não existe limite. Não. E você não se arrependeu dessa transição? Ou se arrependeu em algum momento? Pode contar também, né, das angústias que a gente tem, né? Porque no começo a pessoa fica assim, né? Tá trocando certo pelo duvidoso. É verdade, isso acontece com muita Uma coisa gente. que eu passei, e eu acho que muito colega nosso também tem passado, é a falta de conhecimento. Sim. Pelo início, né? Falta de experiência. Sim. Então, assim, no início, de vez em quando dá vontade de falar, eu vou fazer algo que eu sei, porque aqui eu não sei nada. Né? Que é difícil Mas aí mesmo. volta a falar, perseverança. Perseverar sempre. E você já foi para um escritório ou você fez autônomo primeiro? Já fui autônomo. Primeira coisa que eu saí Corajoso do banco ele, né? autônomo. Corajoso, porque... Mas comigo aconteceu uma situação bem interessante. Uma empresa que tinha, à época, 600 processos em andamento trabalhista, me contratou. Ah, que legal. Então você já saiu, começou com um cliente fixo ali. Isso te ajudou bastante. Isso me ajudou, inclusive, a aprender. Sim, aprendi muito com essa certeza. empresa. Que legal, que bacana. Não, é muito legal você estar contando isso, porque realmente muitas pessoas, a transição acontece com muita gente, né, Dai? Independente da idade ou da área, isso é muito comum. E até mesmo porque quando você já tem uma profissão consolidada, é mais difícil, porque você pensa assim, eu tenho algo a perder. Né? Por exemplo, a galera que faz parte da minha fatia, de que você não ganhava tão bem, você era registrado no emprego com uma profissão mais baixa, você fala, não tenho o que perder. Então eu vou apostar tudo. Mas quando você já tem algo que te dá, sei lá, 7 mil, 8 mil reais por mês, entendo. Tem que ter essa consciência, né? Ou, no caso dele, você fazer um planejamento ou você fazer uma reserva, porque no final do mês as suas contas vão estar lá para você pagar. E todo mundo quer viver da advocacia, né? É possível, mas tem que perseverar. Com certeza. E conta mais, então, a partir do momento que você que você veio para advocacia, né? Aí eu fiquei em Campinas até 2007. 2007 eu vim para Você advoga desde? 2000. 2000, tá. E aí eu fiquei em Campinas por 7 anos, eu vim para cá em 2007, para São Bernardo. E eu vim para um escritório. Vim para ficar num escritório. Não era eu. Fiquei lá nesse escritório por 12 anos. Tá. Em 2016 eu abri meu próprio escritório aqui em São Bernardo. E fiquei até então. O ano passado, eu sempre, desde que eu vim para São Bernardo, sempre fui muito atuante, né? Eu estava todo dia no fórum, estava com muito contato com os outros colegas advogados e passei também a frequentar a OAB. Sim. Usar o que a OAB nos dava de estrutura aqui na cidade. Sim. E com esse conhecimento, com o trabalho, culminou com o ano passado. Eu fui homenageado na Câmara dos Vereadores de São Bernardo. Sim. A Câmara dos Vereadores, juntamente com a OAB, homenageia os 12 advogados, destaques do ano, e eu fui um dos 12 o ano passado. Eu sei porque estava lá e pude acompanhar, né, como membro aí da OAB, nós sabemos que essa escolha é feita realmente dentre aqueles que se destacam na advocacia, que exercem a advocacia diariamente. Dr. Sidney tá aí, todo dia, quantas audiências tem por dia? São várias. várias, todos os dias. E todas na área do direito do trabalho. E você, o Dr. Sidney gosta, né? Isso aí é muito
interessante, porque, claro, nem todos gostam de fazer audiência, mas, e alguns têm alguns receios, ou alguns medos, ou, enfim, angústias em relação a isso. Então, até pensando nisso, nós sabemos que você desenvolve aqui uma mentoria para os advogados que querem destravar alguns limites, né? E desempenhar melhor a advocacia. Isso. Como é que você trabalha isso com o pessoal aqui? Após a pandemia, isso em 2022, comecei com a mentoria. Tá. E o início da mentoria foi até engraçado. Eu estava um dia conversando com alguns juízes no fórum e eles me falaram a dificuldade, inclusive como juízes, de fazer uma audiência com um advogado mal preparado. Uhum. E aí a mentoria nasceu visando audiências trabalhistas. O foco era só audiência, atuação do advogado em audiência trabalhista. E foi dando certo, o pessoal foi gostando, foi aprendendo. Aí aumentou o leque de oportunidades, deixou de ser só audiências, passou a ser procedimentos, peças. Sim. Depois passamos para o direito material. E visando a melhorar a advocacia de modo geral e dar um suporte para os advogados em início de carreira. Uhum. Porque lá nós temos advogados formados há muito tempo, porém começaram agora, advogados recém-formados. E esse suporte não é um suporte jurídico, mas um suporte prático. Sim. Que eu forneço aos nossos mentorados. Sim. Para que eles atuem no direito de trabalho com mais segurança, com mais conforto, sabendo exatamente o que pode acontecer. Sim. E o que eles vão fazer no momento que acontece. Porque o direito de trabalho é dinâmico, como eu falei. Muito dinâmico. Audiências, muito mais, porque ela é imprevisível. Sim. Você vai se preparando para uma situação, chega lá e encontra outra. Sim. E é isso que a gente procura trabalhar na mentoria, para que os advogados saibam lidar com as situações que surgem momentaneamente. Sim, com certeza. Eu acho que a prática do direito, né? Que é o que falta, né, Dai? Sim, até porque a questão da audiência é um medo para muita gente. Sim, né? Tem pessoas que teve algum momento desagradável com algum magistrado e aí cria o trauma, não quer voltar mais. Sim. Então, a galera tem que entender que a pessoa, quando ela é boa em uma coisa, ela treinou para ser boa. Por exemplo, no caso do Dr. Sidney, ele é muito bom em audiência porque um dia ele não foi bom. Sim. E teve essa consciência e começou a treinar. É isso mesmo. Então, conta pro pessoal como que foi a sua primeira audiência. Para eles entenderem que você também passou por isso. É verdade. Foi uma audiência que eu nunca mais me esqueci. Vai relembrar de novo agora. Vai. Vamos lá. Naquela época, eu não sei se ainda é assim na OAB, mas você passava na ordem, dava entrada na documentação e recebia uma folha. A certidão, né? Dizendo que você era um advogado. Sim, ainda existe. E na minha época, nós ficávamos com aquela folha, a gente trocava ela. Dava 6 meses pra você receber a carteira da ordem. Porque demorava mais ainda. Demorava muito mais. Tá. E você tinha vergonha de sentar numa mesa de audiência e tirar aquela folha, porque tu não sabia que você era recém-formado. Verdade. E a minha primeira audiência tinha um advogado da parte contrária, esses advogados bem antigos, já experientes. E eu já estava suando frio, tremendo. Quando começou a audiência, eu tirei aquela folha, entreguei e falei para a juíza: Excelência, antes de começar a audiência, eu queria informar que essa é a minha primeira audiência. Nunca entrei no fórum, não fiz nem estágio. E se eu fizer algo errado, eu gostaria que a senhora me desculpasse, o doutor também. Tá. Ela agradeceu por ser a primeira audiência e a partir dali eu não fiz mais nada. Ela fez toda a audiência pra mim. Ela te ajudou pra caramba, né? Muito. Mas olha que legal isso. Acho que fica a dica, né? Humildade cabe em qualquer lugar. Sim, independente do... Eu também fiz isso nas minhas primeiras audiências. Eu lembro que uma vez eu acho que era a segunda audiência, não era a primeira, mas era a segunda. E acabei não falando no início. Mas o juiz percebia o quanto eu tava nervosa. Eu tenho certeza que ele sabia que era uma das primeiras. E no final eu voltei, depois que todos saíram da sala, claro, voltei, conversei com o juiz, falei: Excelência, o senhor me desculpe qualquer coisa que eu tenha feito aqui de errado, porque realmente acho que era a minha segunda audiência. Eu tava muito nervosa. E é aquilo que nós falamos, mesmo sabendo a técnica, né, na teoria, na prática é outra coisa. Sim, na prática é outra coisa, porque as coisas acontecem, como você disse, né, doutor Sidney, né, no direito do trabalho é muito mais dinâmico, né, eu sempre atuei na área civil e trabalhista, então eu tenho esse conhecimento das duas. No civil, como não há tantas audiências, o juiz, me parece, tem mais tempo até de
presidir com mais calma uma audiência. Agora, na trabalhista, a gente sabe como é que é uma pauta trabalhista, né? Então, assim, e sua primeira audiência, Dai, como foi? Foi Conta aqui pra gente que a gente também quer saber, foi né? tranquila, porque era um caso de uma gestante que foi demitida, né? Por conta da condição de gestante. Sim. Eu tava com medo, óbvio, por dentro eu me tremendo, mas ela achava que era a 1000ª audiência que eu tava fazendo, porque eu não transpareci, porque eu não queria que ela soubesse. E o cliente não precisa saber que você tá com medo. Sim, o cliente né? não, é. Sim. E aí, foi tranquilo, a gente fez... Antes de entrar na sala, eu fiz um acordo com a outra parte. A gente só entrou pra falar que... Pra homologar mesmo. Pra homologar mesmo, foi bem tranquilo. Tá. O que nós falamos aqui, que é importante que todos lembrem, primeiro, a humildade, que você falou, e outra... Se você não é aquele advogado experiente, não tente. Sim. Pelo menos para o juiz e para a parte contrária. Sim, enganar o juiz, por exemplo. Não. Seja o mais transparente possível, até mesmo para o seu cliente. Por quê? Porque hoje, você, quando entra numa sala de audiência, todo mundo, o foco é você, todo mundo está te olhando. Sim. Até o seu cliente. Sim. Então, se prepare antes e vá. Explique lá a sua situação, não tente inventar. Isso é verdade. Eu acredito que assim, todos passam por esses momentos, né? De vulnerabilidades, enfim. Querer falar algo que você não sabe. É pior ainda, realmente, excelência, não entendi. Poderia repetir? Se ele for grosso, se ela for grossa, paciência, você tá ali pra aprender. E outra, ele já passou por aquela cadeira ali na faculdade também, né? Alguns se esquecem que passaram por ali, acham que já... Parece que já nasceram... Às vezes até outro advogado, né? Sim, outro advogado também. Eu fiz uma das minhas mentorias, eu falei muito sobre essa questão do respeito com o colega. Sim. Independente do magistrado, o colega da parte contrária, ele tem por obrigação respeitar. Isso mesmo. Eu falei muito e torno a repetir e sempre procuro deixar isso enfatizado. Sim. Tem que ter o respeito, porque a gente é uma profissão estressante. Sim. Né? Eu costumo falar que lá no Fórum João Mendes tem uma ambulância só para advogados. E essa ambulância trabalha. É só trabalho. O pessoal vai ficar com medo. Não, gente, não é bem assim. É quase assim. Mas assim, é estressante. Aí você pode fazer isso ser prazeroso. Você vai pro fórum, você encontra colegas, você, sabe, é dinâmico, você brinca, sorri. Trabalhando, sabendo o que está fazendo, o sucesso é garantido. Sim. E aí dessa fala do Dr. Sidney, acho importante, né? Você comentou, encontra colegas, conversa. Eu acho que daí sai uma coisa importante que a gente sempre bate aqui, que é o networking. Sim. Fala um pouquinho sobre o que você pensa sobre da importância do networking, enfim, o que você pensa sobre isso, o que você traz para os seus mentorados? Vamos lá. Nossa profissão, ela tem um obstáculo imposto pela OAB de propaganda. Sim. Então, nós temos limitações. O network, nessa situação, é o melhor que nós temos. Sim. É vender a nossa imagem, vender nosso trabalho para outras pessoas, até mesmo para colegas. Sim. Por quê? Porque nós temos que ser especialistas ou focar em algum ramo do direito. Né? Eu vejo, às vezes, colegas que querem fazer tudo e não dá para fazer tudo. Não dá. Prejudica o cliente. Com qualidade não dá. Não. Aí você tem que ter aqui parcerias, trocar conhecimento, trocar ajuda. Isso tudo faz parte do network. Lógico. E isso engrandece a sua advocacia e a do colega. Então, nós temos que focar sempre. E estamos vendendo o nosso trabalho o tempo todo. Sim, o tempo todo. O seu cliente. Não tenham vergonha de pedir para o seu cliente indicar. É verdade. Não é para ter vergonha mesmo. De forma alguma. É isso mesmo. Faça um bom trabalho e peça. Olha, gostei, então me indique. Me indica. Algum colega, é isso algum parente. mesmo. Isso está permitido. Permitido. Porque se nós não vendemos o nosso peixe, o nosso serviço, quem vai vender? Não, e o cliente entre aspas, satisfeito é um fã, né? O cliente satisfeito é um fã. Ele virou seu fã, já era. Você não precisa nem pedir. É isso mesmo, Dai. Porque acontece igual quando eu vou ligar para cliente para falar da concessão do benefício, da notícia. Na hora, a pessoa já fala, eu vou te indicar para fulano, para ciclano. Hoje mesmo, vindo para cá, eu acompanhei uma cliente ao banco. E aí eu falei assim, eu vou pro estúdio, você vai em outro banco, eu vou te deixar lá. Ela veio comigo no carro, mas ela chorava. Porque ela já tinha uma negativa. E era um caso complicado, que era união estável de uma pensão por morte. Ela estava desacreditada. O benefício é um valor bacana. E ela me abençoando o tempo inteiro. Doutora, sua mãe é muito abençoada, Deus te abençoe, que não sei o quê. Eu não vou precisar pedir.
Não, né? a gente pede, igual o doutor tá falando, a gente pede. Mas quando o cliente vira seu fã, pronto, acabou. O trabalho bem feito. Ele reconhece seu trabalho, né? Exatamente. Ele valoriza seu trabalho. E é isso, esse é o papel também da advocacia, né? É transformar vidas. Nós lidamos com vidas. Nós lidamos com vidas e com direitos. Nós lidamos, porque quando você entra com uma ação, no exemplo da doutora Daiane, que você estabeleceu uma pensão, você mudou a vida dessa pessoa daqui para frente. Mudou, verdade. Sim. Entendeu? Então são vidas. E a gente respeitando isso e fazendo um bom trabalho, o retorno é garantido. Por isso que é importante a consciência de que o nosso trabalho, ele é uma responsabilidade muito grande, né? Porque ou você ajuda ou você atrapalha. E a partir do momento que chega uma demanda para você, igual ele falou, de que não é a sua matéria, você ter a humildade de falar, eu não sei para o cliente, eu não sei... eu não é minha especialidade, mas eu tenho um parceiro que vou passar para uma comigo. pessoa que sabe fazer, né? E falando sobre a prática trabalhista, para a galera que está assistindo a gente, o que o doutor acha em relação ao que é necessário para o advogado hoje em dia se destacar, assim, vamos dizer? Quais habilidades que ele precisa desenvolver para audiência, para o atendimento? Primeiro, ele tem que saber aonde ele é bom e aonde ele quer chegar. Sim. Tem advogados que, para fazer audiência, é excelente. Ótimo. Tem outros que não tem jeito, não é a praia dele. Sim. E tudo bem. Mas escrevendo é maravilhoso. Então, primeiro, ache sua posição. Viu que você é bom isso, ou tem tendência a essa situação ou a outra, foca nela. Estudar. Aprender. O aprendizado ele é ilimitado. Ele é infinito. Foco, aprenda, estude, saiba, tenha curiosidade. O advogado tem que ser curioso. O advogado tem a obrigação de estar à frente do cliente, que muitas vezes não acontece. Então, saiu uma notícia na imprensa. Não propague essa notícia sem saber exatamente do que é, porque as pessoas que vão ver essa notícia irão te procurar, o seu cliente. Você tem que pegar essa notícia e deixar de uma forma que ele entenda. E nós temos essa obrigação. Então, quando o advogado ele se dispõe a fazer audiência, por exemplo, ele tem que ir para uma audiência preparado, ele tem que saber o que está acontecendo naquele processo e tem que criar na cabeça dele situações que irão ocorrer, porque são imprevisíveis. Com certeza. Porque ele tem que lembrar que tem a parte contrária que também está se preparando, tem as testemunhas, tem um juiz. Então, as provas do processo. É uma série de situações que vão se unir para ter um objetivo. Então, ele tem que se preparar muito para isso. O que a gente não pode jamais ir para uma audiência sem estar preparado. É isso mesmo. Saber nem o nome do reclamante. Não, é isso mesmo. Eu falo na sala de aula para os alunos, eu falo assim, olha, não caia de paraquedas numa audiência. Porque eu já caí no início da carreira. A gente quer fazer, muitas vezes a gente começa para ter a prática, né, o treino, a fazer as audiências como freelancer, audiencista. E tá tudo bem, é legal, é ótimo para que a gente treine. Quanto mais treinados nós estivermos, melhor. Mas não pegue 10 audiências no dia que você não consegue nem analisar o processo. É o seu nome, afinal de contas. Mas não sou eu não sou advogada responsável, mas é o seu nome que está na audiência. É a sua carreira, né? A sua autoridade como profissional. Então, não caia de paraquedas, estude. Nós temos advogados que são audiencistas. Esse é o trabalho deles. Eu falo muito para eles. Pegue um número limitado e se alguém te ligar 10 minutos antes para fazer uma audiência, recuse. Recuse. É isso mesmo. Entendeu? Como a senhora falou, nós estamos numa audiência que o seu nome está ali. Faça um bom papel, desempenhe uma boa advocacia, independente de quem fez a peça. Entendeu? Porque o seu nome ele é propagado. Numa audiência, você é um audiencista, você fez uma excelente audiência, alguém vai pedir uma indicação, vai você fazer novamente. É verdade. Isso só vai servir para que você tenha ali... o nosso cartão de visitas é a nossa atuação, né? E aí depende de quão preparados nós vamos estar, realmente. Eu particularmente, assim, falando de mim, eu não gosto de fazer audiência para os outros, porque
Eu acho que você tem facilidade de fazer a audiência quando você faz a peça. É muito melhor, muito melhor. Né? Mas isso não quer dizer que quem faça errado, tá, gente? Se você é audiencista, mas o que a gente tá falando é de você ter conhecimento do que tá ali, né? Pra que você não prejudique a parte, você não fale uma coisa que venha prejudicar. Sim. Né? Você não coma alguma bola, sei lá. Então, Daiane, assim, é muito difícil mesmo. Eu só faço pra pessoas muito chegadas e ainda assim eu vou lá, olho o processo e tudo mais. Só que tem muita gente que faz isso na demanda pra ganhar no volume. Pois é. Faz audiência por R$50. E aí vai para onde? Pois é. Né? Então, a gente vê isso no fórum. Você não precisa ir longe. Vai lá no fórum que você vê isso. E aí a pessoa, nem ela consegue aprender e ela ainda prejudica o direito do cliente. Porque ela faz ali... de qualquer jeito, né, gente? Tem um monte. Ou perde audiência. Perde audiência. Eu já vi reclamante chorando na sala de espera. Sim. Porque o advogado não chegava e não era o advogado que ela contratou, era um audiencista. Então, a gente não tem nada contra isso, mas faça com responsabilidade, né? É isso mesmo. Pelo amor de Deus. Essa questão da responsabilidade, se você contrata um audiencista para um processo seu, informe para o seu cliente. Sim. Olha, Primeira eu coisa. não vou, vai outra pessoa. Para o cliente não ser pego também de surpresa. Sim, porque ele não vai gostar. E além de não gostar, a gente tem que pensar, eu falo muito disso na mentoria. Aquele ambiente de fórum pode ser um ambiente para nós acostumados. Sim. Mas para o cliente nunca não é normal. Ele está tenso. Aí ele está tenso entre um advogado que ele não conhece, que ele não sabe, começa a chamar ele pelo nome. É verdade. Então, contratou, informe o seu cliente, exija do advogado que você contratou que ele saiba, que ele estude o processo. Exige um bom trabalho, com certeza. Mande para ele 1, 2 dias antes a peça, informe mais ou menos o que você quer desse processo, dessa audiência, para que ele te represente da melhor forma, como você falou. Que ele te saiba exatamente o que está na peça, o objetivo que você quer alcançar. Do processo. É verdade. Isso. Não, porque eu já vi também advogados passando por essa situação. O juiz pergunta, mas doutora, onde é que está esse pedido? Aí o advogado responde assim, doutor Sidney. Excelência, não fui eu que fiz a inicial. Oi? Que vergonha! Sim. Gente, isso é vergonhoso. Fala pra tirar a responsabilidade de si ali no momento. Mas piora. É pior, porque é vergonhoso pra todo mundo. Então, assim... Uma pior frase a se dizer só fui contratado pra essa audiência. Não, isso é lamentável, né, gente? Pra começar, você não pode dizer só fui contratado. Não. Fui contratado. Pronto. Então Estou aqui para fazer audiência, mas é uma responsabilidade enorme. Há um contrato, tácito ou não, mas há um contrato. Sim. Qualquer contrato tem que ser bem executado. E o que a gente vê muito é o pessoal falando assim, você acabou de formar, você vai advogar, vai para a área trabalhista, vai para a área de família, que é dinâmico e tudo mais. Só que, gente, não dá para prostituir a área trabalhista por conta de ser uma área dinâmica. Não então, mesmo. É a questão que o doutor falou dos estudos. Eu já vi pessoas falarem que é perca de tempo assistir palestra na OAB. E não é, tá, gente? Não é mesmo. Perca de tempo é você achar que você não precisa estudar mais. Sim. Que só porque você se formou não tem mais o que fazer. Então, assim, quem segue a gente vê que a gente tá toda hora em curso. Sim. E fazendo isso, não é que a gente não saiba, mas a gente quer aprimorar. Aprender cada vez mais. Então, é necessário, né? Então, se você ainda não faz parte de comissões na OAB, palestras, gente, vem participar. Você tem que se aprimorar naquilo que você tá fazendo. Porque a pessoa fala assim, eu vou para trabalhista... Porque é mais fácil de chegar cliente. Mas faz besteira. Sim. Né? Que a gente tá falando, vai pra audiência numa condição dessa. Aproveitando o gancho, sim. A OAB, com essas palestras, nos ajuda muito. É uma das raras entidades de classe que faz o que faz. Sim. Com tanto empenho, com tanta regularidade. E também, nessas palestras, existe um network. Com certeza. Sim, já conheci tanta gente maravilhosa. Lógico. Dali você pode contratar um estagiário para o seu escritório que tem interesse realmente em estagiar. Surgem parcerias de trabalho. Sim. Surgem várias oportunidades. E às vezes você ouve algumas situações ali que te serve. Sabe, alguém vai falando assim, olha, eu tô com um planejamento de fazer tal coisa aqui, vamos lá. Não deixa de aprender. Se você aprendeu 1% do que foi ministrado ali, já resolveu. Tá ótimo, é verdade. Isso é importante. É verdade. Porque não dá para alcançar todo mundo, lógico. Mas essa palestra teve ano passado. Gente,
No direito, Tudo de um muda. ano para o outro, é ridículo. De um ano, de uma semana para outra, às vezes muda, né? É isso mesmo. E aí, pegando o gancho do que vocês estão falando, é muito importante quem está na faculdade, mesmo que seja no primeiro semestre, já... porque as pessoas acham que só vão participar da OAB quando se formam e tiram, né, e tem a carteira da OAB. Não! A Comissão dos Acadêmicos de Direito é a comissão, uma das mais importantes para quem é acadêmico. Portanto, entrou na faculdade, vem para a OAB. E não é porque você é acadêmico que você não pode participar da Comissão de Direito do Trabalho, por exemplo. Sim, das outras também. Pode participar. Sim, das outras também. Pode participar. Que as pessoas acham que só quando eu for advogado que eu posso entrar para as comissões da OAB. Isso não é verdade, gente. E a faculdade, ela tem o horário. Sim. E pense que você participando de palestras, de cursos na OAB, você está estendendo esse horário. De uma forma mais específica, inclusive. Sim. Muito interessante. Sim. Isso, como você disse, nós não tínhamos no passado. Não. Nós não tínhamos mesmo. E aí é engraçado, né, que eu vejo na faculdade, especialmente, o a aluna às vezes acha que palestra é perda de tempo. Já ouvi isso. Olha, enfim, não somos nós que Por vamos isso que mudar a gente a mentalidade fala que a gente de ninguém. não tem concorrência. O advogado bom não tem concorrência. Porque ele concorre com ele mesmo. Porque a maioria da galera Também. pensa dessa forma. É perda de tempo, não quer estudar, vou palestra tudo. na OAB, que chatice. Bom, então aí você tem que rever os seus próprios conceitos de vida, né? Porque se você escolheu essa área do direito, é uma área tão rica e que muda o tempo todo. Sim. Né? Dessa leva de advogados que você encontra aí nas audiências, o que você acha dessa galera? Então, temos de todos os tipos. Sempre tem um pessoal que fala, né? Essa leva tá estragada, essa leva tá boa. Mas eu tenho visto que a gente chama, né, essa leva tal, mas esse pessoal mais jovem. Sim. A maioria está se dedicando. Maioria. Sim. Nós temos aí poucos que estão lá. Porque o mercado, ele já vai filtrando. Vai filtrar. Vai. Não sobra espaço para quem quer uma advocacia relapsa. Sim, não mesmo. Então, eu vejo muito no fórum muitas caras novas, pessoal novo, e que quando você fala com eles, conversa, eles estão ali, sabe, prestando atenção, olhando. Sim. O que eu indico muito na mentoria, vai fazer uma audiência, assista 2 anteriores. Sempre fiz isso na minha vida. É aprendizado. A vida inteira. Eu tenho mais de 20 anos também, como o Dr. Sidney. Até hoje, gente, eu chego mais cedo se for presencial, né? Fico lá assistindo as anteriores, eu quero saber como é que o juiz preside, o que ele indefere, como ele pensa e tal. Porque para eu não sentar ali também, sabe, sem saber o que vai acontecer, pelo menos para ter uma ideia. Que se estiver lá assistindo, você não tá lá para criticar o colega que tá na mesa. É para aprender. É para aprender com ele. É para aprender. Com os erros e com os acertos. Sim, é isso mesmo. É assim que funciona. É isso mesmo. Eu lembro de uma audiência que eu fui ouvir uma testemunha e foi contraditada. Contraditou. Sim. E eu fiquei quieto, quase chorei e tal. Aí quando acabou, tinha um colega sentado lá no fundo assistindo, ele me chamou do lado e falou: doutor, posso te dar um toque? Eu falei: claro. Se isso acontecer novamente, tente ouvi-lo como informante. Sim. Eu nunca tinha ouvido, Olha ninguém me falou legal. sobre isso na minha vida. Aí doutor, com toda certeza, mas como é que é isso? Aí ele me explicou, Sim, entende? Então assim, me ajudou. Não tem o mesmo valor que a testemunha, mas pode ser ouvido, ainda que contraditado. E lembrando que o juiz é um ser humano. Lógico. Por mais que ele não tenha ouvido a testemunha, ele ouviu como informante, aquilo entrou na cabeça dele. Sim. Às vezes até para esclarecer. Pois é, são as pequenas manhas da advocacia que não estão no Código de Processo Civil, não estão na prática, né? Sim. Estão na prática. Sim. Do que ele falou de assistir audiência, eu fui uma vez assistir audiência com ele, e esse negócio de ser dinâmico, né? É engraçado. E óbvio que é mais fácil você pensar quando você não tá na mesa, né? Lógico. É bem mais fácil você raciocinar. Porque você não tá sob pressão, né? Isso. Então, eu acho que essa questão do estudo, ele também te treina pra isso. Ainda que você cometa algumas falhas na audiência, mas você vai falar assim, pelo menos o direito material eu sei. Sim, claro, né? claro. Não vou falar abobrinha. E aí, naquele dia que a gente foi na Barra Funda, ele tava procurando, eu vi ele assim, ó, procurando na tela um documento. E aí eu pensei comigo, eu acho que ele tá procurando a ficha de assinar o Vale Transporte. E aí depois eu comentei que era isso que ele tava procurando, né? Isso. Mas é o de pensar rápido. Sim. Às vezes, é muito rápido, né? Pensar rápido. Então, o que a gente fala do estudo pro advogado trabalhista, que é a área que ele mais atua, Sim. de você pegar isso mesmo, né? Questão de perguntas, questão de ouvir a testemunha, até mesmo quando estão ouvindo o seu cliente, né? Sim. De você ficar com esse
ouvido em pé e falar, lógico, ficar atento. Né? Não tá como eu planejei, o que eu vou fazer agora? Até porque, assim, direito material é o básico, né? Sim. Isso a gente, é obrigação nossa, isso entender da área em que a gente atua. Isso eu penso que é obrigação. Agora, a prática, ela ensina muitas coisas. Então, por exemplo, nunca vá para uma audiência sem as suas perguntas previamente elaboradas. Sim. Por que você vai ficar pensando? Porque o juiz fala assim, doutor Sidney, tem uma pergunta? Aí ele... 2 segundos depois o juiz fala assim, não tem, doutor? Tem? Tem, não tem, doutor? Ou pega o celular, né? Eu vou procurar aqui, eu já vi só isso. Só um minutinho, excelência, só um minutinho. Ou então, assim, é tudo muito rápido, você tem que raciocinar muito rápido. É claro que a gente vai sendo treinado para isso, né? Mas isso é muito importante, né? Essas dicas, gente, são valiosíssimas, viu? Valiosíssimas. Eu costumo falar bastante também na mentoria, seja conhecido na sua comarca. Seja conhecido. Sim. Mas conhecido pro lado do bom, né? Sim, por favor. Porque assim, é muito... Quando você... Não no tribunal de ética. Ficha suja. Meu Deus. Eu vejo assim, se você é uma pessoa que frequenta mais vezes o mesmo fórum, a mesma comarca e tal, até os rostos dos outros advogados são conhecidos. E a forma de tratar muda. Muda muito. Você começa a ser mais respeitado, claro, obviamente. Principalmente os advogados mais novos, que costumam ter meio receio por ser jovens no direito, né? Jovens na advocacia. Isso muda muito, porque não é mais uma pessoa que chegou ali. Ele tá sempre aqui, eu vi ontem. Então, isso ajuda bastante. Né? Muito você importante. Cria uma autoridade ali dentre os que estão mais próximos, né? Na sua cidade, na sua comarca. E isso vai refletindo no seu trabalho todo, né? Você falou sobre o Conselho de Ética, né? Eu fiz parte da Comissão de Ética de São Bernardo por 3 anos aí. E infelizmente, eu vi muitos advogados recém-formados caírem no tribunal. Sim. Por quê? Não é por caráter, por índole, não. Por falta de administração. E falta de conhecimento dos nossos direitos e limitações. Sim. Então, assim, Código de Ética da OAB, Estatuto da Advocacia, tem que ler. Tem que saber tudo. Para você não esbarrar em alguma situação complicada. Até um exemplo eu tive uma notificação lá em Minas Gerais, porque eu tive mais de 5 processos na comarca. E fui denunciado por um advogado da comarca. Mas foi um erro meu, porque eu tenho a suplementar de Minas, mas eu não usava nas minhas peças. E aí fui intimado a regularizar, eu comprovei e acabou o problema. Mas você vê, um detalhe simples que poderia gerar... Que muita gente aqui talvez não saiba, que nós só podemos ter até 5 processos em outros estados que não seja aquele em que nós somos inscritos. Se você quiser advogar, ok, mas você ter que tirar uma OAB suplementar em cada um dos estados. Isso mesmo. E pagar a respectiva anuidade, obviamente, isso é uma contraprestação, Faz parte da nossa profissão. Não, e o triste é ver que foi outro advogado que denunciou, né? O que isso mexe na vida da pessoa? Mas eu até entendo. Eu acho que realmente ele não poderia fazer isso. Porém, é mercado, ele tá lá na cidade, a cidade é pequena. É o que eu costumo falar, quem tem trabalho não tem tempo pra ficar não tem tempo pra ficar, é verdade. Bisbilhotando a vida dos outros, né? Isso é coisa de gente desocupada. Não, é verdade. Então, assim, não seja um desocupado. Vai fazer o seu trabalho, vai estudar. É isso mesmo. Porque se for para denunciar o advogado, que seja o cliente. Porque o cliente vai lá, se ele achar que foi alguma coisa errada e tentou conversar. Mas é muito feio isso. Ou a própria OAB, né? Ela sempre acaba meio, obviamente, fiscalizando a nossa profissão. Agora se é um caso igual. Eu já vi casos de... a gente vê que a pessoa casos fez graves, aí é você vai lá e denuncia. É nosso dever, inclusive, denunciar esse tipo de do mal profissional, né? Agora coisas que é só pra causar na vida dos outros, gente, que vergonha. Agora, doutor Sidney, agora que a gente já tá caminhando pro final, infelizmente passa muito rápido o nosso podcast, mas... nesse panorama novo, né, a gente chama de nova advocacia, porque quando nós nos formamos, por exemplo, eu digo por mim, pelo menos, eu não tinha uma visão do meu escritório como uma empresa, né, por exemplo. Eu sei que isso é importante hoje. Então, fala um pouquinho aí para os nossos seguidores dessa nova visão que a gente precisa ter da advocacia no dia a dia. Muito bem. Hoje, nós temos aí várias ferramentas que nos auxiliam a gerir o escritório. Sim. Várias ferramentas. Aprender a fazer uso dessas ferramentas é primordial para a nova advocacia. Sim. Aprender.
ela te dá dinamismo, controle financeiro, controle de prazo. Então, te dá uma condição muito melhor de gerir o seu escritório. Sim. Se você, como você falou, o escritório é uma empresa. Sim. Ele é uma empresa. Você é uma empresa. Você trabalha sozinho, o advogado trabalha sozinho. Ele é uma empresa. Sim. Ele tem que gerar, ele paga imposto, ele tem que controlar pagamentos, recebimentos, peças, tem que controlar tudo. E se o advogado, principalmente na nova advocacia, não se fazer uso dessas novas tecnologias, vai ser muito difícil. Sim. Muito difícil mesmo. Com porque certeza. Você tem que controlar um fluxo aí muito grande às vezes, e sem essas ferramentas não vai dar. Essa história do advogado, falar assim, eu fico até 10 horas da noite trabalhando, não existe, não pode. Não pode, até porque a gente tem que aprender a delegar, né? Isso. Não ser o centro do nosso escritório. O nosso escritório vai crescer. Você quer? Essa é a ideia, né? Que a sua advocacia cresça. Sim. Então você tem que aprender também, não só a gerir, como a delegar para outras pessoas gerirem com você ou para você. É a gestão de pessoas, Gestão né? de pessoas. Que dizem, muitas pessoas dizem, é muito difícil. Não é difícil. Não. Você sabendo limitar, sabendo respeitar o espaço de cada um, não é difícil. Sim. Dá trabalho. Por isso, as novas ferramentas estão aí para nos auxiliar a isso. Com certeza. Por isso que só se destaca quem se dedica, né? Porque não é fácil. Sim, não é fácil mesmo. Mas eu acho que... muda muito, né? Todo dia muda. Eu falo para os alunos, eu falo assim, o pessoal tá no 10º semestre e tal. Fala, agora não vou mais precisar estudar. Oi? O sexto ano, gente, eu vi isso outro dia, eu achei bem legal. O sexto ano, nós estamos... Depois que nós nos formamos, estamos sempre no sexto ano. Todo ano é o sexto ano. Sim, todo ano é o sexto ano. Todo dia é o sexto ano. Ontem eu tava assistindo aula das 7 às 10. E com sorriso, porque é uma coisa que eu gosto. Sim, né? sim. Então, é prazeroso. É isso mesmo. E uma coisa que o Dr. Sidney falou que é muito bacana, né? Às vezes, por exemplo, nós estamos sempre nós aqui, estamos sempre em cursos, palestras, assistindo, hora palestrando, hora assistindo, mas às vezes você fica um dia inteiro e você ouve uma coisa que o palestrante falou, você fala, caramba, isso eu não sabia. Mexe no seu ano inteiro. Isso eu não sabia que era assim. Isso é novo pra mim. Aquele insight que vale às vezes muda a sua advocacia. Sim. Uma coisinha que você falou, você fala, putz, olha só, não sabia disso. Não sabia que eu podia ouvir como informante. Então agora, você vê, uma coisa que com certeza você dali pra sempre, você pediu sempre. É isso mesmo. Você usou, é uma técnica que você vai usar sempre. Eu costumo dizer assim, a advocacia é como se fosse uma viagem. Que você não tem objetivo, não tem um local para você chegar. Sim. A viagem é o trajeto. É o dia a dia. Então você começa, hoje a situação é essa, amanhã é outra, porque não tem fim. Mas eu vou me aposentar. Bom, quando você aposentar... Você vai continuar advogando. Vai continuar, porque quem leva uma vida... trabalhando, você não consegue. Diminui o ritmo, diminua. Mas não vai abandonar nunca. Vai fazer uma crítica, vai escrever um artigo, alguma coisa você vai fazer. É isso mesmo. Mas assim, a estrada é linda. A advocacia, a gente fala dos perrengues que tem, mas é prazeroso, sabe? É você, conhecimento, você lê alguma coisa e fala, não, isso eu sei. E cada dia é único, né? Cada dia é único. Então, assim, a gente queria te agradecer, né, muito, porque passa muito rápido. Mas antes de encerrar aqui, queria que você deixasse um recado aí para as pessoas que estão vendo esse podcast, né? O que você poderia deixar aí de um recadinho aí para as pessoas, para os advogados e advogadas? Vamos lá. O recado que eu deixo é o que eu deixo em toda a mentoria. Seja curioso, estude, aprenda. Não perca tempo pensando que não vai dar certo. Vai. Você fez uma faculdade, você se esforçou, você tem que brilhar, vai brilhar. O seu reconhecimento, ele vem. É um sorriso de um cliente, sabe? É um agradecimento, é uma solução que você conseguiu apaziguar, é um processo que você ingressou nele, às vezes pensando, será que vai dar certo? E dá. Né? Então, isso. Perseverança. E sucesso, ele é garantido. Sim, com certeza.
Bom, eu queria te agradecer. Queríamos, né, em nome do Elas na Justiça, agradecer pela participação. Passaríamos muito mais tempo aqui conversando, né, Dai? Tem muita coisa para falar. Muita coisa. Espero que vocês tenham gostado, curtido muito. Sigam o nosso podcast, sigam o nosso canal no YouTube, compartilhem com os amigos, com as amigas, né? Nós estamos aí com inclusive assim, para deixar um recadinho aqui, nós estamos com uma mentoria um pouco diferente da Dr. Sidney, mais voltada para gestão, marketing, branding na advocacia, com essas ferramentas novas que nós comentamos aqui, uma mentoria que está aberta, inclusive, que a primeira turma começa agora em agosto, então se você quer participar de um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito que você, quer crescer na advocacia, entra lá no nosso Instagram e você pode fazer aí, preencher o formulário para participar, se ainda tiver vaga da nossa mentoria, né, Dai? É isso mesmo, porque o pessoal relaciona crescimento a ter número de processo, né? E não necessariamente. Não é. Você tem que estar pronto para quando o volume chegar. Sim. É aí que faz a diferença. E tem que estar num ambiente como esse, de pessoas que também passam pelos perrengues, mas também vivem o dia a dia, essa grandiosidade do direito, né? Que são apaixonados pelo que fazem. Eu agradeço muito e fico feliz quando eu venho aqui. Eu acho esse espaço maravilhoso. Vocês estão mandando ver. Muito Parabéns, obrigada. E muito obrigado. Imagina, um brinde final, Dai? Vamos lá. Pra gente fechar hoje. Gente, tchau, valeu. Gente. Até mais. Até mais.